O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos vocês muito bem-vindos. Está começando mais uma Atualidade Espírita, um programa do 8º Conselho Espírita de Unificação. O objetivo desse programa é a divulgação da doutrina espírita em todos os seus aspectos. Bom, meus irmãos, hoje nós estamos aqui mais uma vez com o nosso sócio, nosso companheiro, Dr. José Henrique Rubinho de Carvalho. Seja mais uma vez muito bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia A todos. É sempre uma alegria, uma satisfação, sempre se renovando diariamente, cada dia um novo ciclo, uma nova oportunidade de estarmos nos abrindo para a nossa essência, que certamente irá nos tomar por completo quando falamos da doutrina, quando falamos de Jesus, quando tentamos exemplificar no dia a dia, né, os roteiros, os caminhos que a doutrina consoladora nos proporciona. Então estamos aí para mais uma oportunidade que nos foi concedida. Muito bem. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre o homem de bem. E a primeira pergunta é a seguinte: o homem de bem que busca a perfeição é aquele que deve amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem e nos caluniam? Como seguir aí esses preceitos aí do Cristo? Jesus já começa nos dando uma tarefa gigantesca. Né? Amar os nossos inimigos, orar, seria até uma atenuação, quando a gente ainda não consegue perdoar os inimigos, ele nos proporciona um processo mais suave, né? Iniciar através da oração. Né? Iniciar através da oração. Até forçosamente, quando a gente entende a necessidade da oração, por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, a gente já está abrindo portas. Eu costumo dizer que estamos escancarando portas para o perdão. Mas vamos falar sobre essa questão do amar os vossos inimigos, né? O quão isso é difícil, porque ainda no nosso estágio de evolução, nós temos muitas dificuldades de não nos ofendermos. A gente normalmente, diante de uma contrariedade, às vezes um pequenino não, já é um motivo de criarmos ressentimentos, melindres, mágoas, porque isso contraria o nosso ego. Agora, você imagina alguém que cometa um homicídio de um ente querido seu, um filho seu, um estupro, algo violento, algo traumático. Fica realmente muito difícil entendermos o que o Cristo quis nos dizer, o amar os vossos inimigos. Em verdade, ele nos fala, e aí é o caminho para sermos homens de bem, os caracteres da perfeição. Está muito bem relatado lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quais são os caracteres da perfeição? E ele já começa nos dando essa tarefa imensa de amar os nossos inimigos. É o odiar menos. Em verdade, ele quis nos dizer isto. É a gente procurar não se sentir ofendido. Procurar não se sentir magoado diante de uma contrariedade ou até de uma ofensa mais grave. E como fazemos isto? Na verdade, qual é o primeiro passo para podermos verdadeiramente corresponder a essa máxima do Cristo? É se colocar no lugar do outro. Isso já é um modo, né, um viés psicológico para tentarmos entender o que fez o outro tomar uma determinada atitude. Por que ele nos ofendeu? Por que ele nos magoou?
Por que ele perdeu o equilíbrio? Por exemplo, nós temos um estudo muito recente em que fala claramente, através da obra de André Luiz, que uma criatura que comete o suicídio e o homicídio, isso será tema provavelmente aqui para nós, em breve, ela, antes desse ato de extermínio, de autoextermínio e de extermínio ao próximo, precede a isso um momento de delírio ou de desequilíbrio. Então, já entendendo isto, no irmão que perdeu o equilíbrio, que entrou num estado delirante a ponto de cometer um homicídio, já é uma forma de se colocar no lugar do outro. De entender a atitude, ou procurar entender a atitude do outro. Isso já é o longo caminho, o longo percurso que temos que ter para entender o companheiro e, consequentemente, perdoá-lo. Por isso, Cristo nos disse, né? Perdoai 70 vezes 7 vezes. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ele quis nos dizer que a cada ofensa a gente tem que trabalhar o perdão. Trabalhar o perdão. Então, isso realmente é um caráter do homem de bem, amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Bom, o senhor falou aí em caracteres da perfeição. Jesus nos recomenda: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Quais são esses caracteres da perfeição? Basicamente, companheiros, são as leis de Deus. As leis trazidas pelo Pai, que está em todos nós. Nós temos todas as leis, lá na zona mais profunda, na nossa essência, do nosso psiquismo, que podemos chamar de inconsciente puro, é o Cristo em nós, é o Self, numa visão junguiana, é o Logos de Heráclito, é o reino de Deus que está em nós. Então, ali estão contidas todas as leis do Pai, para que sejam trabalhadas pela nossa vontade, efetivamente, para que possamos não só pensar sobre elas, sentir, né, essas leis, intuí-las e praticá-las. Quando praticarmos todas as leis de Deus, nós aí então nos enquadraremos nessa condição, né, de um homem de bem, de perfeição relativa, porque a absoluta é só o Pai. Então aqui falaríamos, né, sobre todas essas leis que estão contidas no nosso Evangelho segundo o Espiritismo: o amor, o perdão, a resignação, a paciência, a tolerância, o desapego, que o Cristo fala muito sobre isso, né? Que a raiz de todo sofrimento humano é o apego. Então, tudo que, em verdade, se insere na lei de Deus é um caminho a ser seguido, é um caminho a ser conquistado pelo nosso querer, pela nossa vontade, pela nossa motivação. Aí sim, unindo todos esses caracteres num grande tapete costurado por nós mesmos, nós estaremos enquadrados como homens perfeitos, né? Seres perfeitos e espíritos perfeitos. Condição máxima que Jesus chegou, porque Jesus pratica integralmente as leis de Deus. Então, são esses os caracteres, assim fazendo uma abordagem superficial das leis de Deus, são os caracteres da perfeição. Por isso, Jesus nos recomenda: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse é o caminho. Então, nós poderíamos dizer que o objetivo da encarnação é a perfeição. É o objetivo da encarnação e da reencarnação. Porque fica impossível, quando a gente estuda, lê, compreende, absorve, assimila as leis de Deus, fica impossível entendermos, praticar tudo isso numa existência tão efêmera, tão passageira. Por isso, a validade e a importância da reencarnação. Vamos ter que continuar encarnando, ou melhor dizendo, reencarnando, aqui em outros orbes. Afinal, há muitas moradas na casa do meu Pai, Jesus já dizia isso.
para darmos prosseguimento, né, ao nosso processo evolutivo. Quando a gente vai lá na Lei de Progresso, no Livro dos Espíritos, nós entendemos que precisamos inicialmente desenvolver o caráter intelectual. Intelectualizar a matéria, como diz Allan Kardec. E aí, então, o conhecimento, a inteligência vai nos proporcionando uma visão de amplitude, uma visão de entendimento das leis morais, onde estão as leis de Deus. E aí, então, vamos começar a desenvolver essas leis à medida que o nosso esforço permita, porque tem que ter a vontade, tem que ter o querer, o desejo que está atrelado à nossa evolução intelectual, à nossa inteligência. A partir da compreensão, por isso a recomendação do estudo sério do Espiritismo. Os Espíritos nos falam, estudem com seriedade a doutrina, porque esse estudo vai nos proporcionar o conhecimento e a formação dos nossos valores pessoais. E aí sim, através do processo encarnatório, das experiências, dos aprendizados, na dor, no sofrimento, na dificuldade, no dissabor, nós vamos então ampliando o nosso conhecimento e, consequentemente, vamos também evoluindo e crescendo no campo moral. Porque o progresso moral é o definitivo, é quando vamos cumprir as leis de Deus. Não. Por isso, a encarnação, a necessidade dela é fundamental. E é uma questão do livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Chegarmos à perfeição. Para isso, temos que passar pelos processos expiatórios, provacionais, pelas vicissitudes, para irmos verdadeiramente conquistando esses valores. Infelizmente, o intelecto e a moral não caminham junto, como também consta lá no Livro dos Espíritos, né? Sem dúvida nenhuma. Isso. Aliás, é uma necessidade que haja primeiro a evolução, né, do intelecto, do conhecimento. E que nós acabamos empregando essa inteligência e este conhecimento para o erro, para atender os nossos valores pessoais, os nossos interesses pessoais, os desejos, não é? As conquistas materiais, muitas vezes oriundas da inteligência. A inteligência mal empregada. Uhum. Aí vem a dor, vem um desabamento da criatura para que ela desperte para os valores morais. A lei de Deus ela é precisa. Primeiro tem que ter a evolução intelectual e o mau emprego dela, né? da inteligência, para depois ter, então, a evolução moral. É o nosso momento atual, né? O momento que o planeta passa, né? Parece que é o ápice, né? Nós estamos vivendo onde as pessoas não conseguem mais se esconder, nem esconder o que são realmente, né? Perfeitamente. A encarnação põe o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque qual é a grande finalidade da encarnação? Já falamos. É a evolução. Para evoluirmos, temos que criar valores que, em verdade, já estão criados. Quando Deus nos criou, espírito simples e ignorante, já trazemos no nosso bojo espiritual esses valores que já estão criados pelo Pai. Em verdade, não criamos nada. Essencialmente, não criamos nada. Tudo que pensamos, que criamos, já foi criado pelo Pai. Perfeito? O amantíssimo Pai já criou absolutamente tudo para que nós possamos co-criar. Na verdade, esse é o grande fundamento. Mas essa energia criativa, ela deva ser direcionada não só para as criações científicas, materiais, mas para a criação da moralidade que está em nós. Entendeu? Para que possamos atingir, né, essa criação que vem da energia criativa, o impulso criativo do espírito, né, pela vontade dele, pelo querer dele, nós temos que basicamente nos conhecer.
Quando estamos falando de valores morais, a criação desses valores morais é o processo de transformação. E por isso temos que nos suportar. Daí os espíritos, é uma fala espiritual, terem dito, né? Temos que nos suportar. Suportar esse momento criativo, a suportabilidade de se entender como verdadeiramente nós somos, né? Nossas características que são desagradáveis. Por isso temos que nos suportar. Quem eu sou? Então, esse processo de aceitação, ele é muito tênue, é muito delicado, é muito sublime. Meu Deus, eu sou isso realmente? Poderíamos dizer, eu não sou, eu estou. Eu não sou invejoso, eu estou invejoso. Eu não sou irascível, colérico, eu estou irascível e colérico. Então, essa aceitação que é do espírito, né? É muito profunda, muito delicada, muito sensível, requer uma dose de suportabilidade. Muito grande. Muito grande. Porque a gente vive fugindo, né? O tempo inteiro fugimos da nossa realidade, criando proteções, criando hipocrisias, dissimulações, falsidades, porque nós não nos aceitamos ainda. Isso requer uma tarefa muito profunda de humildade. Que até para chegar, desculpa interromper, até para chegar a esse ponto, né, da gente aceitar, fazer essa reflexão, né, sobre quem somos, sobre os nossos sentimentos, o que estamos fazendo, é uma tarefa extremamente difícil, né? E complexa, né? Porque... E normalmente quem gera isso é a dor. O sofrimento, quando a gente cai num leito, né, de dor, num hospital, estamos diante de uma enfermidade consumptiva, né, que vai nos consumindo, a gente começa a refletir sobre a vida. O que eu fiz? O que eu poderia ter feito diferente? Por isso a importância da preservação da vida. Porque aquele segundinho final, nos fala São José, sobre a abreviação ou não da vida, para abreviar o sofrimento, é de fundamental importância. É naquele segundinho final, antes da desencarnação, que o espírito desperta. Desperta para o arrependimento. Porque é esse o caminho, né? Reconheço meus defeitos, minhas deficiências e me arrependo. E aí, então, o projeto começa, né? Então, temos que nos suportar e temos que verdadeiramente criar. Criar o que já está criado, ou seja, os valores. O objetivo da encarnação é exatamente como você me perguntou. Suportar a obra da criação. E a nossa meta é exatamente através dessas energias muito delicadas, que estão próximas lá à zona do inconsciente puro. O professor Jorge Andréa chama de núcleos psissexuais, que está ligada à nossa sexualidade, sexualidade da alma, do espírito, que é impessoal. Traz a expressão no corpo físico, sexualidade feminina e masculina, para que também cada sexualidade possa criar. A mulher com as suas características, o homem mais arrojado, também trazendo suas características, e trazemos também o potencial feminino, assim como as mulheres trazem o potencial masculino. Para que no momento desse arrojo, mesmo a mulher trazendo o potencial masculino, ela possa criar algo positivo que vai acrescentar no seu processo evolutivo, no seu progresso intelectual e moral. O que significa romper a pouco e pouco as couraças? São recursos para o alcance dessa consciência lúcida? Essa é uma fala que eu gosto muito da nossa querida benfeitora, muito estudada no meio espírita, Joana de Ângeles. Joana de Ângeles fala que para adquirirmos o nosso progresso espiritual, temos que romper couraças. O que são as couraças? Foi o que nós há pouco definimos. As couraças são as nossas máscaras, nossas proteções, né? Criamos essas couraças. Então, a partir do momento que rompemos as couraças, as proteções do ego, nós já estamos adquirindo a consciência lúcida, nos diz ela. A consciência de nós mesmos. Para a nossa iluminação,
a partir do momento que, através dessa autoconsciência, eu realmente imponha a mim um forte desejo de me transformar, de ser um homem de bem, um homem seguindo esses caracteres que falamos agora há pouco. Aí sim vamos rompendo inúmeras couraças que ainda trazemos. Por isso, a reencarnação. Porque não vamos romper todas as couraças. Algumas ainda serão adiadas. Porque nem tudo a gente vai conquistar numa efêmera existência. O homem de bem que busca a perfeição é o que consegue a integração, tornando-se uno consigo? Esse é o grande objetivo que a própria psicologia nos traz, né? Nos organizarmos, a interação, a união solidária das nossas partes diferentes, né? Porque somos ainda diferentes, psiquicamente falando. Temos os opostos, como costumamos falar, né? Temos o bem e o mal, a alegria e a tristeza. Por isso somos considerados seres duais. É a dualidade que ainda está em nós. Por que essas dualidades? Porque a gente ainda está nesse trânsito de oscilações psíquicas, espirituais e morais, né? Sabemos o que é o bem e não praticamos, porque o mal ainda predomina em nós. Quando a gente fala de mal, nem sempre é o mal como interpretamos, mas são os nossos erros, são os nossos equívocos, são os nossos desvios morais. Então, ainda trazemos essas dualidades dentro de nós. Para quê? Você usou a palavra aí, chave miraculosa, que é a integração. A nossa mente, o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso querer, é procurar unir. Unir o que não queremos mais para nós e o que queremos. Olha as leis de Deus aí. Então, eu não quero o mal, eu quero praticar o bem. Mas nem sempre eu vou praticar o bem. Às vezes eu vou deslizar nos caminhos dos erros. Foi o que levou Paulo a dizer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. No entanto, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Então, isso é um exercício espiritual e físico, neuronal, poderemos assim dizer, cerebral. Porque o cérebro já está provado que ele tem um poder de neuroplasticidade, ele é plástico. Nós sabemos que o corpo espiritual ele é plástico, né? Então, nós temos que trabalhar esta plasticidade, um exercício constante, né, do autoconhecimento, do entendimento daquilo que nos propomos fazer no processo evolutivo encarnatório, que é a integração. Não vamos simplesmente iluminar todas as sombras, mas, como dizem os espíritos, vamos atritá-las. É do atrito das sombras que nasce a luz. Olha que coisa linda, né? Poética. A partir do momento que atritamos as sombras, nasce a luz. Isto é a integração. É a união dos nossos opostos para criarmos uma terceira coisa, né? Os psicólogos chamam de enantiodromia, um termo aí difícil, né? Enantiodromia é isso. É uma terceira coisa. A partir do momento que unimos, né, os opostos para modificá-los. É o processo de diluição das sombras, dos equívocos, né, dos desregramentos que trazemos de outras existências. Então, esse é o objetivo básico, princípio da nossa evolução, é a integração. Bom, vamos fazer aqui um pequeno intervalo e voltamos já já falando sobre o homem de bem. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama.
Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475, no Cônego. 2528-3030. Amai-vos uns aos outros, fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem, pois se assim fosse feito, não haveria na terra ódio, dor e sofrimento. Diria mais, não haveria pobreza, pois do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres seriam alimentados. Bom, meus amigos, meus irmãos, estamos de volta falando sobre o homem de bem com o Dr. José Henrique. Bom, o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, digamos assim? Sem dúvida, o homem de bem é que já está endereçado para esse caminho, né? Cumprir essas 3 leis que são complexas. Você falou a lei de justiça, amor e caridade. Então temos que entender o que sejam essas leis, né? O que é a lei de justiça? É compreendermos basicamente as leis de Deus. A permissão de Deus para que determinadas situações aconteçam. Nós estamos aí em momentos catastróficos, não é, Sandro? Momentos de dor, momentos de aparentes injustiças. Como entender a justiça de Deus, por exemplo, num homicídio relacionado a uma criança, um estupro, não é? Que a gente está vendo aí um irmão homicida, porque é um irmão, adentrar uma escola com uma arma e matar tantas crianças consideradas, pelo não entendimento da doutrina, como crianças inocentes. Ali está um espírito endividado. Sim. Que muitas vezes, aí está a excelsitude, a beleza da doutrina, fez essa escolha para resgatar o seu passado endividado. Porque a lei de causa e efeito, que é uma lei de Deus, e que Jesus expressa muito bem no seu evangelho, através de inúmeras frases, uma das que eu mais gosto é que ele nos diz que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, vamos colher aquilo que plantamos, não é? Aquele que comete o pecado, o erro, é escravo desse erro, vai ter que resgatar isso. Então, quando compreendemos a lei de causa e efeito, a reencarnação, como caminho para o resgate de nossas dívidas, começamos a compreender a justiça de Deus. E a justiça de Deus, inclusive, é aplicável a nós. Por exemplo, estou passando por um sofrimento, estou passando por uma dor. Começo a compreender que aquilo é uma necessidade para eu resgatar minha dívida, para eu provar valores, ter paciência, ter resignação, tolerância. Então, eu começo a entender a justiça de Deus e que aquele sofrimento é válido. Como aquilo vai me impulsionar ao progresso. É uma coisa impressionante. A partir do momento que eu aceito aquele fenômeno, aquela dor, eu aceito a lei de Deus. E aí eu passo a ter o que Jesus nos fala, fome de justiça. Eu quero mais justiça. Eu quero mais compreensão, caso, e provavelmente vão ocorrer novas dores. Não é que eu peça as dores, mas elas acontecerão inexoravelmente, porque estamos evoluindo. E quando elas retornarem, eu vou entendendo mais ainda essa lei justa de Deus. Seja porque eu estou expiando uma falta, seja porque eu esteja provando uma falta. Ou até como um grande missionário, ou um pequeno missionário, que temos missões dolorosas, difíceis, não é? Então, a lei de justiça ela é muito importante na sua pureza, na sua essência, para o homem de bem que estamos falando. Aí vamos para a lei de amor, porque, em verdade, elas se interrelacionam. A partir do momento que
existe a justiça, que eu compreendo a minha dor, eu também faço um trabalho de reflexão. Muito profunda esta reflexão. É o auto-amor. Quem eu sou para que esteja passando por isso e que eu já entendo como justo. Então, já estou fazendo o que nós chamamos de uma autopenetração. A nossa querida Joana de Ângeles, ela diz, é a sonda da perquirição. Eu estou perquirindo, né, quem eu sou, para entender, inclusive, essa justiça de Deus. É o auto-amor. Então, já vou começando a me trabalhar, já vou me integrando já para ver a diluição, tudo que falamos agora há pouco, processo de diluição, a partir da integração. E eu vou me libertando dessas cadeias dolorosas. Eu vou ampliando, meu livre-arbítrio vai se expandindo naturalmente, vou compreendendo a permissão de Deus, a justiça de Deus, que eu preciso me modificar, já sei o que eu tenho que fazer. E, em verdade, o que eu estou fazendo diante disso? Uma autocaridade. Já estou fazendo uma caridade para comigo mesmo. Eu não estou me referindo nem ao próximo. O que o próximo está passando, que é justo, né? O amor que eu devo dar ao próximo, nas suas etapas de amor, né? O amor ao próximo e, consequentemente, a caridade ao próximo. Eu estou me referindo à minha condição, da dor que passo, que entendo como justa, que eu entendo que eu preciso me modificar e, em verdade, estou fazendo uma autocaridade. Porque a caridade começa em nós. A partir do momento que eu faço esta autocaridade, eu já estou me promovendo e me prontificando a fazer a caridade ao próximo sem hipocrisia. Porque muitas caridades, em verdade, são realizadas para, como muitos dizem, comprar um lugarzinho no céu. Essa é a realidade. O espírito Hamed faz uma análise sobre isso, muito interessante, sobre a falsa caridade. Eu estou fazendo bem, eu estou quites com Deus. Isso é hipocrisia. A caridade, ela não tem que ser apregoada, não é? A caridade é autêntica. Fazer o bem pelo bem é uma característica do homem de bem, né? Fazer o bem pelo bem. Eu faço o bem porque é natural que eu esteja fazendo bem, a mim, ao próximo. Nada é forçado. O que é forçado é dissimulado. É que nós estamos querendo ali auferir lucros espirituais, psicológicos, de alguma forma. Então, o homem de bem é aquele que cumpre integralmente ou está a caminho desta integralidade da lei de justiça, de amor e de caridade, sendo entendido dessa forma. Nós poderíamos, então, dizer que a caridade é a materialização do amor. Materialização do amor. Então, essas leis, elas se interpenetram. Lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. É esse o caminho, é a trilha a ser percorrida por aqueles que já estão avançando no caminho evolutivo. Também é o que faz o bem que pode. O senhor poderia explicar essa frase aí para nós? Quando somos já criaturas despertas, que já estão no processo de progresso moral, como está lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Progresso, nós já entendemos o que é o mal e o que é o bem. Quando muitos não entendem em relação a isso, né? Então, é quando a gente já compreende o que é certo e errado e a gente faz a escolha. Essa, eu costumo dizer, até é uma resposta dos espíritos quântica, porque a física quântica fala que somos o que escolhemos. Nós somos fruto de nossas escolhas. É o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio que vai crescendo, se agigantando, se aformoseando, como diz a nossa querida Joana de Ângeles, a partir do momento que eu me proponho a isso, pelo entendimento que eu tenho disso, que é a inteligência. Então, a gente vai lutando, em verdade, para praticar o bem. O bem para nós mesmos
o bem para o próximo. Só que, tem um detalhe aí, ainda somos movidos por impulsos. Nós temos ainda a zona cerebral dos instintos. É o cérebro triuno, né? Muito bem explicado pelo Dr. MacLean, que nos divide os nossos cérebros, e nós vamos encontrar isso também no livro de André Luiz, No Mundo Maior. Se não me engano, acho que é o Calderaro, né? Que divide o cérebro em 3 andares. Significa que ainda temos o cérebro reptiliano. É o cérebro instintivo. É o nosso lado animalesco, quando repentinamente nos tornamos violentos, agressivos, né? É um instinto ainda primevo que habita em nós, a ponto de cometermos um desatino. Muitas vezes, né, por conta desses delírios, desses desequilíbrios. Então, a zona dos instintos ainda está presente em nós. Às vezes a gente quer uma coisa e não consegue. Vem como um instinto que se projeta na nossa mente consciente, perdemos o raciocínio, muitas vezes, e cometemos um erro. Então, o homem de bem é aquele que luta para fazer o bem dentro do que ele pode. Porque não raro vamos escorregar no caminho do equívoco. Muitas vezes não queremos pensar sobre uma coisa e pensamos. Eu queria o bem, mas não pensei sobre o bem. Eu desejei, às vezes, até o mal a uma pessoa. Que ele se desse mal, né? É uma espécie de vingança. Muitas vezes eu não quero sentir ódio e acabo sentindo ódio. Qual o ser humano que não sente ódio? Né? Raiva, né? Aquela raiva potencializada quando somos contrariados. Qual o ser humano que muitas vezes intuitivamente tem uma má impressão, que chamamos de intuições negativas? Qual o ser humano que não quer cometer um ato e acaba cometendo um ato? Ah, meu Deus, eu não queria fazer isso. Mas fez. Fez porque quis. Não conseguiu frear os seus impulsos. Por isso, essa brilhante pergunta, né? A gente faz o bem dentro do que a gente pode fazer. E aí vem esse trabalho hercúleo de lutarmos internamente pelas nossas crenças, pelos nossos valores, né? Por tudo aquilo que em verdade trazemos. A grande luta, o grande adversário, eu já disse isso aqui numa outra oportunidade, que Jesus nos fala, é conosco mesmo. Reconciliai-vos depressa com teu adversário. É como se Jesus estivesse a nos dizer, reconcilia-te, né, com você mesmo. Olhe-se para dentro de ti, faça um processo de reconciliação e não de separação, de fugas. Quando a gente foge da nossa realidade, a gente não está se reconciliando. Então, a gente precisa desse trabalho constante, contumaz, ferrenho, né, de autoconciliação ou reconciliação. Então, é isso que você me perguntou, né? A gente faz o bem quando a gente pode fazer o bem, está ao nosso alcance. Mas nem sempre aquilo que a gente quer, a gente executa. Esse homem de bem interroga sua consciência sobre seus próprios atos? Esse é o homem de bem. É aquele que faz constantemente essa autoavaliação do que eu fiz. Aliás, Santo Agostinho nos recomenda isso, né? Que devamos fazer isso à noite, na calada da noite, né? Quando a nossa glândula famosa da mediunidade e do pensamento começa a trabalhar profusamente na elaboração do hormônio responsável pelo nosso adormecer, o hormônio do sono, que é a melatonina. É interessante isso, porque a melatonina ela é fundamental na mediunidade. E quando a gente vai dormir, nós botamos em prática a mediunidade. O que é o sono e o que é o sonho, senão um processo mediúnico? Quando a gente dorme, a gente está se emancipando do corpo. É um processo anímico. Mas certamente nós vamos lidar com alguma questão espiritual. Vamos conversar com espíritos, vamos ser orientados por espíritos. O que em verdade é isso?
É um processo mediúnico, né? Então, a melatonina, naquele momento, na calada da noite, quando começa a chegar assim por volta das 18 horas, ela começa a ser elaborada para nos preparar para o mundo espiritual, quando nós vamos nos emancipar do corpo, vamos entrar em contato com os espíritos. Então, Santo Agostinho nos recomenda essa autoavaliação, porque a gente já está se desprendendo do corpo, Sandro. Interessante isso. Os processos de desprendimento do corpo, ou estados alterados de consciência, nos proporciona a autorreflexão. Os conteúdos do psiquismo, que ficam lá represados pela nossa consciência, vígil, em vigilância, eles afloram quando a gente está nesse estado alterado de consciência e vem na mente consciência. Por isso que os processos psicopatológicos ocorrem muito à noite. Aquela depressão noturna, entendeu? Aquela ansiedade noturna, aquela tristeza, aquela melancolia própria do anoitecer, o crepúsculo. Veja que coisa magnífica, como a natureza é sábia, né? Então, isso tudo vem à mente consciente, antes de nós adormecermos. Para quê? Para que a gente possa fazer uma avaliação. Vejam a orientação brilhante de Santo Agostinho, né? Na questão famosa do Livro dos Espíritos, conheça-te a ti mesmo. É quando a gente vai fazer a reflexão do dia, a análise do que fizemos, muitas vezes movidos por esses impulsos, né? Irrefreáveis, não conseguimos frear. E aí é o trabalho do autoconhecimento, o trabalho da autoanálise, o trabalho do que eu quero fazer, que nem sempre consigo, do que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, e às vezes aquilo que eu não devo fazer eu faço. Olha a luta como é incrível dentro de nós. Agora, o importante disso tudo é termos consciência dessa realidade. Então, a partir do momento que eu tenho esta consciência, eu vou ampliando e vou me fortalecendo. A vontade, ela vai cada vez mais se solidificando. E junto com a vontade, a motivação, a fé, a força interior para que a gente possa se vencer. Então, tudo isso é um projeto. É um projeto que temos que entender pela a nossa razão, pelo nosso raciocínio. Nós temos estruturas cerebrais, físicas, para que possamos fazer esta análise racional disso tudo que foi aqui exposto, dessa autoconsciência. Então não vão ser os espíritos, eles podem até ajudar, não vai ser Deus, ele pode até ajudar, mediante nossas preces, que vão resolver os nossos problemas. Por isso Deus nos concedeu, né, o maior atributo, que é o livre-arbítrio. Você vai decidir seu destino dentro daquilo que você verdadeiramente se programar. É muito interessante essa informação da noite, que eu me lembro que quando criança eu sempre ouvia isso da minha avó, né? Que qualquer fato, qualquer erro que você cometa durante o dia ou doença que você tenha, algum mal-estar, à noite ele sempre piora, né? Traz a dor na consciência e traz a dor no corpo físico, né? Minha avó sempre falava isso e é muito interessante essa reflexão. E só complementando, Sandro, que eu acho que isso é importante nós relatarmos, como a natureza, o período do dia contribui para tudo isso. Porque a escuridão, né, ou a semi-escuridão, pode ser a penumbra, né, a luz de um abajur, vai proporcionar isso. Porque a escuridão bloqueia uma estrutura cerebral chamada quiasma óptico. E o quiasma óptico bloqueado vai fazer a glândula pineal trabalhar mais, na síntese da melatonina. Olha que coisa maravilhosa. A importância do sono, do ponto de vista físico, a restauração das energias. Nós temos uma substância no corpo chamada leptina, que ela é sintetizada quando a gente está dormindo, com mais intensidade. E qual é a função da leptina? É trabalhar a nossa ansiedade. Olha só que coisa magnífica. Também há um bloqueio do hormônio do apetite, por isso que as pessoas
com insônias, não são todas, passam a comer por conta da ansiedade, pela ativação da grelina. A grelina é um hormônio responsável pelo apetite. Então o corpo ele trabalha de acordo com o espírito, né? Não podemos esquecer que quando a gente sai do corpo pelo sono físico, a gente está ligado ao corpo. E interessante que os sonhos acontecem ainda quando estamos muito próximos ao corpo. Daí algumas dores físicas acontecerem nesse período. A gente começa a sentir dor no corpo, estando emancipado do corpo, mas ainda muito próximo ao corpo. Daí algumas dores fazem com que o espírito volte para o corpo e sinta no corpo, né, aquela impressão que ele teve quando estava fora do corpo. É interessante isso. Bom, nós chegamos ao fim do nosso programa. Agradeço mais uma vez imensamente sua presença, que você tenha nos trazido aí esse assunto extremamente interessante e que, né, fica aqui a proposta para a gente fazer um segundo programa para dar continuidade a esse tema. Porque o homem de bem é exatamente a nossa grande meta, não é, Ossana? É isso aí. Eu acho que o homem, ele naturalmente, ele vai ter que se tornar um homem de bem. Então, a gente tem que entender isso, porque isso é um determinismo divino. É o grande determinismo. Deus te deu o livre-arbítrio para você negar isso e obstaculizar isso. Mas, uma determinada época e período, né, da sua evolução, você vai ter que seguir, porque é isso que ele quer de nós, que nos tornemos espíritos puros. Esse é o determinismo divino. Bom, muito bem. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, meus irmãos, estamos aqui encerrando mais um programa. Muita paz, uma ótima semana e até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.